o Além da Cadeira Conversa com Bruno Faia, a gente vai falar sobre orientação sexual. Bruno, muito bem-vindo, obrigada por aceitar o nosso convite. Eu vou fazer uma breve descrição de mim mesma para o nosso público que for cego e depois eu convido você a fazer uma breve descrição de você também. Perfeito, Camila, obrigado, hein? Eu sou Camila, tenho 33 anos, sou uma mulher branca, de cabelos curtos na altura da orelha, cor loira, cacheado, tô com 2 presilhas de flores vermelhas, um vestido vermelho e brincos pequenos, redondos e dourados. Meu fundo é uma parede bege de cimento chamuscado. Bom, eu sou Bruno Fai, eu tenho 38 anos, eu tenho cabelo escuro curto, barba comprida, não tanto próximo do rosto, estou usando uma camiseta azul e no meu fundo tem uma parede que é branca e uma parede de 2 cores, azul e cinza, e atrás ainda tem alguns objetos como microfones, livros e outros, e pequenos bonequinhos. Bruno, vamos começar conversando um pouquinho sobre você, assim, vamos resumir um pouquinho de quem você é. Então, você é um homem gay de 38 anos. Bruno, conta um pouquinho de como foi o processo seu de aceitação da sua orientação sexual, visto que, assim, a gente está em 2021 e ainda hoje esse processo é difícil. Então, eu imagino que alguns anos atrás, quando ainda nem tinha internet, essa discussão disseminada de maneira mais ampla, justamente por causa da internet, não se tinha nem isso. Hoje ainda é muito pouco, mas um pouquinho, pelo menos, já vimos na televisão e tal. Eu imagino que você não cresceu nesse cenário, né? Sua infância, sua adolescência não teve essas ferramentas. Então, como é que foi para você esse processo de aceitação da sua orientação sexual? Olha, como você bem colocou, eu cresci, com 38 anos, eu cresci em uma série de cenários, na verdade, né? Diferente de outros homens e mulheres homossexuais de décadas passadas, eu cresci em diferentes cenários que se mostravam de diferentes formas, mas que, de certa forma, ainda não mudaram. Se você for ver bem, as estruturas sociais de como a sociedade, a família vê a questão do LGBT não mudou tanto quanto era há 10, 15, 20 anos atrás. Para mim, eu coloco para mim como um marco, assim, que eu me lembro como um garoto homossexual, gay e tal, quando eu estava no aula de educação física, na 3ª série, e aí tinha um garoto na minha turma, um japonês super bonito e tal, e eu lembro que a gente estava fazendo, todo mundo fazendo aquele, como é que é o nome? Flexão, todo mundo fazendo flexão, e eu lembro que você deita, fica de perna assim, aí eu fiquei olhando assim, eu falei, minha nossa, acho que é a primeira vez que me toquei, assim, sabe, de ter um desejo por uma pessoa do mesmo sexo que eu. Mas o problema do processo é você ser uma criança dessa idade, isso era final dos anos 80, começo dos anos 90, e numa época que você, por exemplo, os modelos que a TV apresentava para você, né, eram de que você tinha que ser chacota. Ser gay é ser motivo de chacota, no mínimo, no mínimo. Então você ligava para uma Praça é Nossa, tinha lá um personagem lá que era um homem vestido de mulher fazendo trejeitos, era Vera Verão, era uma série de personagens. Você vê, uma Vera Verão hoje é um personagem cult, é visto como um personagem transgressor, mas na época, até pela forma como as pessoas aceitavam a personagem, era através do riso que ela causava. Porque ela não era só um homem negro homossexual, era um homem negro homossexual que causava barraco. Ele fazia o estereótipo ele era o estereótipo da negra nervosa, da negra brava, né? The angry Black Woman que tem nos Estados Unidos. Ele fazia aqui sendo um homem. Então, assim, ele fazia a graça de uma coisa que existe. Só que, em vez das pessoas aceitarem aquilo como um problema que existe, uma questão, por que a mulher negra tem que ser brava? E ainda mais um homem transexual, travesti, negra, brava. Por que tinha que ser? Por que era? Isso sempre foi na televisão. Eu não sei, eu acho que talvez pela questão artística era visto como algo necessário para as pessoas raciocinar, mas elas não raciocinam. Então você imagina eu como criança olhando isso na TV, eu morri de medo, sabe? Quando você é criança, a primeira coisa da criança é que ser gay é ser chacota, é para rir. Quando você chega na adolescência, que foi para mim acho que a pior fase de todas, você tem a questão de ser do macho alfa.
e você tem um defeito. Então, você é defeituoso. Você deixa de ser engraçado para ser uma coisa defeituosa. Porque o macho alfa é o cara. Ele é grande, ele tem que ser forte, ele tem que gostar de carro, tem que gostar de futebol e tem que gostar de garotas. E o macho alfa já objetifica a mulher, já aprende a objetificar a mulher por natureza. Então, o que acontece? Ele é aquela coisa, ele tem que ter transado e tem que ser com a mulher. Então, eu não era o cara que já era um cara, sempre fui um cara tímido, e ainda por cima que não sentia atração por mulher, complicado. Então, eu era realmente excluído. Eu era defeituoso dentro do núcleo, sabe? Então, demorou muito. Esse processo demorou muito, assim. Não é questão nem da aceitação. Eu acho que a questão era mais da... Porque a aceitação incorre no medo, em você se abster de medo. E isso, para mim, foi quando eu tinha, acho que 20 anos. A primeira vez que eu resolvi, sabe, efetivamente falar e me abrir. Eu ainda tive alguns pontos anteriores, eu conversava com algumas pessoas online, aí um cara que é de um grupo que eu fazia parte participava de uns encontros que tinha num shopping lá no Santa Cruz, aí eu fui com ele num desses encontros, sabe, saí mais cedo de trabalho, cheguei mais tarde, enfim, para poder participar, para poder conhecer outros garotos, mas eu só consegui realmente, por exemplo, dar meu primeiro beijo num cara, eu já tinha 20 anos. Eu transar com um cara, eu tinha 21. Então, você vê, hoje em dia, a gente enxerga que é uma coisa que está mais, não é que está mais tranquila, mas é uma coisa muito mais visível. Eu não acho que seja mais fácil ser gay hoje ou ser lésbica hoje. É simplesmente mais visível. Bruno, você comentou que você começou a vivenciar efetivamente a sua orientação sexual aos 20 anos. Então, você passou por uma adolescência inteira sem se permitir viver essa sua orientação sexual. Você não teve relacionamentos, ou você se forçava a ter relacionamentos com mulheres, tentava se encaixar, ou você realmente passou a adolescência sem ter relacionamento? Olha, eu acho que hoje uma das coisas que mais facilitam, né? E que eu senti falta disso na adolescência, é ter um lugar como a internet. Eu tinha internet na época, eu tinha muitos amigos virtuais, muitos, muitos, muitos. Mas era uma coisa ainda tão escassa, anos 90, 95, 96, 97, era algo tão escasso ainda, que o máximo que eu conseguia era ter outros amigos héteros. E quem era gay no meio dos héteros ficava quieto, não falava, não ia abrir a boca, sabe? Eu não falava. Com quem que eu ia falar sobre isso? Né? Onde eu ia encontrar? Eu não tinha onde encontrar. Eu não tinha para onde. Eu não tinha um site de busca, assim, o Cadê não escrevia assim, um encontro de shopping gay. Você não tem isso, não tinha isso na época. Hoje, você vai no Facebook, você escreve e você encontra rápido no seu celular, no seu quarto. Na época, o computador era aquele computador enorme, que era um tubo que ficava na sala. Qualquer coisa que eu abrisse no computador, todo mundo ia ver. Então, assim, se eu fosse procurar na internet algum submundo, sei lá, da internet, que era bem submundo ainda na época, algum lugar onde eu pudesse encontrar outros rapazes gays da minha idade, ainda por cima, o que ia ser bem difícil, na época você encontrava muito cara muito mais velho, né, na internet, procurando rapazes jovens, então eu não tinha referência, eu não sabia onde procurar. Essa fase da adolescência foi terrível, porque era uma fase que eu já entendia tudo, eu entendia a situação, eu cheguei a ter uma namorada, moça, né, uma garota nessa época, que eu realmente falei, não, de repente rola. E ela é uma pessoa fantástica, maravilhosa. A gente tinha muito em comum. Eu tinha ciúmes dela também, mas não tinha a questão sexual envolvida, sabe? Não tocava a questão sexual. Então, assim, a melhor coisa que a gente fez foi terminar. Ela terminou comigo. Ela percebeu, assim, que não ia rolar nada, que não ia dar em nada. E ela fez muito certo. Agora, eu não tinha muita referência. Eu tinha colegas na minha turma, hoje eu sei, que são gays. Hoje eu sei, né? Mas na época a gente nem falava um para o outro. Eu tinha um colega meu que eu pegava ônibus com ele, a gente vinha junto todo dia, do colégio até em casa, só os dois no ônibus, e meio que assim, um olhando para o outro, meio que sabendo, mas não falavam um para o outro. Você vê como é a pressão da estrutura que eu falei, que a gente vive, né? A gente, primeiro, na infância, tem estrutura familiar, que já constrói esse casulo para você. Na sociedade da adolescência, você tem a sociedade adolescente, que é basicamente uma tribo, que é uma sociedade tribal, né? Você vive num colégio, você não tem nada em comum com aquelas pessoas. A única coisa em comum que você tem com elas é estar estudando ali. Você é obrigado a estar ali. Aí, na faculdade, pelo menos, foi para mim uma época de libertação, porque foi quando eu realmente tive a oportunidade de viver quem eu era.
porque ali eu estava com pessoas que não estavam ali por obrigação, elas estavam ali porque elas queriam estar ali. Então ninguém ali podia me julgar por qualquer coisa, porque ela tem uma vida separada e ela tem uma mesma meta que eu. Ela não pode me julgar por quem eu sou, mas pela meta que eu estou querendo atingir. Então, nesse ponto, eu acho que foi para mim uma libertação. E muita gente, eu tenho amigos, inclusive, tive, né, amigos, muita gente não consegue chegar aqui. Tem muita gente que não consegue chegar. E é triste, assim, quando você descobre. Porque a gente acaba descobrindo. A gente não é uma coisa que você sabe, às vezes, é uma coisa que você descobre. Bruno, como foi a questão familiar? Como é que foi para os seus pais, para os seus irmãos? Então, esse é um caso um pouco estranho, porque foi o seguinte: a minha mãe e a minha irmã foram meio que na mesma época, né? A gente foi. Um dia eu resolvi assim, nessa época de 20, 21, primeiro eu falei com a minha irmã, e ela ficou assim, né? Apavorada, até chorou, assim. Mas ela não chorou de raiva, né? Foi de, ai meu Deus, coitado do Bruno, se aconteceu alguma coisa com medo. Ela chorou de medo, assim, sabe? Porque a época, né? Isso era 2001, 2001. A época, nossa, era uma coisa horrível. Todo mundo, se você fosse na rua, você podia apanhar. E eu saía à noite todo dia, praticamente, na época. Ela não sabia ainda para onde eu estava saindo, mas sabia que eu saía toda noite. Então ela pensava, putz, se o Bruno vai um negócio desse, sai, eu só escuto história de gente que foi espancada na porta de casa noturna e não sei o que, papapá. E a minha mãe foi um dia no quarto dela que a gente conversou e a explicação que eu dei para ela é mais ou menos a explicação que eu dou para todo mundo, assim. Porque, assim, você cria, quando você é jovem, você cria, a família, na verdade, ela deposita expectativas em você, expectativas de continuação. Então, se eu sou pai, você vai ser pai, se eu tenho emprego, você vai ter emprego, né? Se eu tenho tudo isso, você também vai ter. E mais do que isso, não é só você vai ter isso, vai ter que ter mais do que eu, você tem que ser melhor do que eu, porque eu já vim de baixo, você veio de um lugar baixo, você veio de um lugar maior, melhor ainda. Então tinha aquela expectativa de que eu fosse casar, ter filhinhos, uma casinha, um carrinho e tal. Eu já comecei que eu não queria dirigir, né? Então já todo mundo ficou espantado. Meu, nossa, o Bruno não quer dirigir. Então é um absurdo ele não querer uma carta de motorista, né? Aí depois veio a história de comigo e falou assim: mãe, eu não vou conseguir dar para você tudo que não posso, não dá para fazer tudo que você espera, que o Igor, a Samir. Aí ela, eu sei, não, tipo, eu não vou nunca poder te dar uma nora, um filho, eu ver um filho, uma nora, talvez, não sei que poder, sabe? Poder a gente pode. Eu posso ter um filho. Ela não vai ter o processo de ver a barriga crescer e tal. Eu posso adotar uma criança. E mesmo a questão da adoção, naquela época, hoje ainda é assim, mas naquela época, adotar uma criança não é fácil. Já não é fácil com uma família de marido e mulher. Quando é um homem solteiro, ou dois homens, então, os caras nem olhavam. Você podia ter todas as referências possíveis. Então, assim, para mim, eu sempre tive na minha cabeça, dentro da minha família, que era importante para mim ter um núcleo familiar. Eu tenho essa necessidade, eu acho, de criação, de estar casado, de ter filho, de ter casa, de ter todas essas coisinhas. Então, para chegar para eles para falar isso, foi muito complicado. O meu pai, por exemplo, eu nunca falei com ele diretamente, nunca. A gente nunca bateu papo assim como meu irmão mais velho. Eu nunca falei com ele assim, nossa, eu nunca cheguei assim, dando anúncio. Porque depois que eu falei com a minha mãe e minha irmã, depois que eu comecei a vivenciar o dia a dia, como é que eu vou dizer assim, eu percebi, ou eu comecei a aprender que, ou melhor, por que isso tem que ser um anúncio? Por que isso tem que ser sei lá, é como se fosse, eu vou noivar. O outro chega assim, eu sou gay. Então, assim, não é isso. Você é o que você é, você vive o que você vive. Eu não vou, se algum dia, né, porque já aconteceu de virem rapazes aqui em casa e dormirem comigo lá no meu quarto e tal, e depois no dia seguinte tomar café com os meus pais, tudo e foram embora. Se eu vier, então, esse aqui é o meu namorado, vai ser assim, eu não quero mais ter essa necessidade de ter que fazer um anúncio. Toda vez que eu encontrar com um familiar, com um tio, um primo, eu tenho que anunciar. Não tem que fazer isso. Acho que ninguém tem que fazer isso. Ninguém deveria fazer isso. Isso aí foi, como eu falei, isso é uma convenção que cresceu dessa necessidade social de você ser padrão. Bruno, eu queria finalizar o vídeo com você falando um pouco a respeito do que esse processo todo que você viveu na adolescência, na infância e na adolescência, reverberou em você como adulto do ponto de vista de saúde mental. Tá? Num primeiro momento, eu não apenas sinto, mas eu expresso isso, de que eu precisei
ficar adulto muito mais rápido. Eu precisei ser adulto com 13, 14 anos. Eu tinha que ser adulto. Eu tinha que ter uma visão pragmática do mundo para não sucumbir. Porque quando você é jovem, assim, normalmente você pode ser inconsequente, você pode fazer certas coisas, pode se dar o luxo. Pelo menos é o que a gente vê, né? E eu olhava que eu não podia me dar o luxo de muitas coisas. Eu não podia, eu tinha que abrir mão de algumas coisas para poder continuar, acho que num termo que eu aprendi, subsistindo. Porque é um termo muito interessante, porque você vive, você sobrevive, você subexiste. E a sensação, às vezes, era de subsistência. Tanto que quando eu cheguei nos meus 20 e poucos anos, eu pude finalmente ser adolescente. Eu fui um adolescente, assim, louco até os 25. Viajei, transava, bebia, fazia de tudo, assim. Era uma loucura, assim. Era festa de segunda a segunda. Então, eu fui um adolescente tardio. Mas essa questão de ser adulto muito cedo continuou impregnada. Então, isso me forçou a ser uma pessoa, assim, apesar de ser uma pessoa tímida, eu tenho que ser uma pessoa que sabe falar olhando nos olhos. Eu tive que aprender a olhar nos olhos e falar tudo o que eu quero falar, sem gaguejar, sem pensar duas vezes. Mas isso eu acho que formou muito da minha vida adulta, até do meu caráter. Eu não posso simplesmente olhar para as coisas e aceitá-las como são. Eu tenho que pensar nelas, eu tenho que refletir sobre elas. É, eu tenho que procurar um conhecimento que eu ainda não que eu não tenho. E às vezes esse conhecimento não está visível, não é um livro, é um conhecimento que está escondido e que ninguém sabe como é que ele é. Então, isso foi uma coisa que foi muito marcante nesse processo de aprendizado sobre mim mesmo, sobre a questão homossexual. Eu não podia simplesmente, eu queria muito ser uma bichinha louca, eu queria sair, arrebentar, não sei o que lá. Eu olhava com meus amigos lá, dando beijo para todo mundo, seduzindo e tal, e eu nunca fui assim. Eu nunca fui assim e eu não conseguia ser dessa forma. Então eu pensei, o que eu posso ser se eu não sou assim? Se eu não posso ser esse tipo, se eu não consigo ser esse tipo. Eu tenho que ser alguém que consegue falar por si mesmo, que consegue construir uma ideia. Eu não posso chegar de mãos vazias em lugar nenhum. Se alguém vier falar comigo, eu tenho que saber o que eu estou falando, eu tenho que ter propriedade em tudo, não só na questão homossexual, tem que ter propriedade em tudo. Então, eu me tornei assim um devorador de conhecimento, buscando a sabedoria, porque eu acho que é o nível máximo que eu acho que talvez a gente nunca consiga chegar, talvez eu não consiga chegar, mas é uma coisa que a gente tem que procurar. E eu acho que hoje, como adulto, eu sou uma pessoa assim, eu tento procurar o conhecimento que está escondido e vivenciar esse conhecimento e passar para frente, principalmente. Eu acho que o que me torna o principal nesse ponto é procurar sempre passar para frente, passar para as outras pessoas, para pessoas que eu vejo que precisam conhecimento. Eu acho que conhecimento liberta demais, demais. Bru, muito obrigada. Um beijo para você e que tenhamos vacina e liberdade nos próximos meses, pelo amor de Deus. Vai dar certo. 2022 está chegando, a gente vai se livrar desse imposto.